Olá, meu nome é Caio Álvares Bittencourt, eu sou estudante do quinto semestre da graduação de Medicina da UNB. Meu trabalho de iniciação científica tem o título de Fatores de Risco para a Morte Neonatal na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário de Brasília, e meu orientador foi o Dr. José Alfredo Lacerda de Jesus, da área de Pediatria, da Faculdade de Medicina e do HUB. Primeiramente, a gente define aqui o período neonatal, que é o tempo entre o nascimento do indivíduo e o momento em que ele completa 28 dias de vida. A morte neonatal é a morte que acontece no período neonatal, então entre os nascidos vivos, aqueles que morrem antes de completar 28 dias. O fator de risco é uma situação estatisticamente relacionada a uma maior incidência de uma doença, agrava a saúde ou mortalidade. No caso desse estudo, a gente vai analisar os fatores de risco, as situações relacionadas à mortalidade entre os pacientes neonatais. Para um contexto epidemiológico, no Distrito Federal, em 2017, nós tivemos 12.514 óbitos, que dá 4,1 a cada 1.000 habitantes. Desses 12.500, 365 foram neonatais, o que representa 8,2 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O objetivo desse trabalho era identificar os fatores de risco para a morte entre os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário de Brasília. Os fatores de risco que a gente analisou e procurou correlação com morte neonatal foram a idade materna, o número de gestações, a paridade, a ocorrência de morte, prematuridade ou baixo peso ao nascer anterior, o número de consultas pré-natais, o momento da gestação em que foi iniciado o pré-natal, a presença de comorbidade materna, a amniorexia a mais de 18 horas do momento do parto, o tipo de parto, o score de Apgar em primeiro e quinto minutos, a idade gestacional, o peso ao nascer, a classificação no recém-nascido, as intercorrências neonatais, o uso de dispositivo durante a internação, a realização de antibiótico terapia durante a internação e o tempo de permanência na UTI. Para procurar essas correlações, né, a gente realizou um estudo observacional, analítico, transversal, de uma coorte de 75 recém-nascidos, que foram todos os pacientes admitidos na UTI entre julho e dezembro de 2018. Como foram todos, a gente não teve nenhum critério de exclusão. Nosso desfecho primário foi a morte, e para avaliar a relação de variáveis dicotômicas com a morte, a gente usou o teste exato de Fisher. Para as variáveis contínuas, a gente usou o teste T de Student. Foram consideradas significativos as variáveis com nível descritivo menor do que 5 centésimos. Para fazer toda essa análise, a gente usou o SPSS Statistics 25 da IBM. Os resultados foram sintetizados aqui nessa tabela, e os que foram significativos marcados em vermelho. Aqui tem a ampliação, a gente vê que comorbidade materna foi correlacionada, Apgar no primeiro e quinto minutos também, no primeiro minuto 4,33 contra 7,14, e no quinto 6 contra 8,37. A idade gestacional, bastante relevante, 28,33 nos que morreram, contra 35,2 nos que sobreviveram durante o período pré-natal. Peso ao nascer, 940 gramas contra 2,3 kg. Comprimento e perímetro cefálico, bastante associados ao peso, também foram relevantes, foram significativos. Agora, no nosso estudo, a gente encontrou uma frequência de morte neonatal de 4%, então 3 dos 75 pacientes, do que a gente, todos os fatores de risco que a gente encontrou significativos já eram esperados: score de Apgar em primeiro e quinto minutos, baixo peso ao nascer, comorbidade materna e intercorrências neonatais. Vale citar que das intercorrências neonatais, 2 dos 3 pacientes que morreram tiveram doença da membrana hialina. Essas nossas expectativas foram baseadas na análise de estudos tanto similares, tanto brasileiros quanto internacionais. Nós também esperávamos que a mãe jovem, baixo número de consultas pré-natais e presença de anomalias congênitas fossem fatores de risco, mas nós não achamos. O tempo de internação também era um fator esperado, que não foi achado, provavelmente por causa do tamanho reduzido da amostra ou da complexidade do serviço do hospital universitário. Então, muito obrigado pelo acesso aqui ao meu vídeo e principalmente pela sua atenção. Obrigado.